Módulo 4, atividade 2.2, webconferência, Direitos Humanos e o Projeto Pedagógico de Escolas e Organizações. Aluno Joacir Feliciano Pimenta, professora tutora Vanice Simone Alves Correia. Data 24 de março de 2024. O golpe civil-militar de abril de 1964 foi fruto de longa conspiração entre políticos da oposição e líderes militares. Com forte viés anticomunista, interrompeu violentamente a experiência democrática do país, com o apoio das elites empresariais, dos setores conservadores da Igreja, das camadas médias urbanas e dos grandes produtores rurais. A ditadura militar estendeu-se por mais de 20 anos. Foi um regime marcado pela repressão que violentou duramente os direitos políticos e civis e promoveu práticas como tortura e assassinatos. Nesse contexto histórico, podemos identificar momentos em que as mobilizações políticas ganharam destaque, em geral, tendo como referência a luta por direitos sociais e liberdade. Com base em um conjunto de práticas repressivas, a ditadura militar iniciada em 1964 impôs um retrocesso à construção da democracia e dos direitos humanos no país. Em meio ao processo de redemocratização ocorrido após o início da década de 80, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, que contou com destacada participação social em sua elaboração e incorporou diversas reivindicações populares, sobretudo no campo das liberdades civis e políticas. Contudo, mesmo com uma Constituição moderna e cidadã em vigor, os debates e discussões sobre a ditadura não conseguiam resolver as questões e os traumas que envolviam os crimes cometidos pela ditadura, como, por exemplo, a tortura, os desaparecidos políticos e a identificação dos torturadores e mandantes de todas as atrocidades cometidas. Após amplos debates, em 18 de novembro de 2011, o governo brasileiro criou a Comissão Nacional da Verdade, CNV, a exemplo das experiências de outros países, principalmente da África do Sul, em que o regime do apartheid foi uma das maiores agressões perpetradas a um grupo étnico, propiciando a dominação legal e institucional de gerações afrodescendentes pela minoria estrangeira de cor branca, em quase todos os aspectos de sua vida civil. No Brasil, a Comissão Nacional de Verdade tinha como objetivo principal apurar as responsabilidades pelos crimes de tortura, assassinato e desaparecimentos forçados cometidos pelo Estado. O objetivo era promover a apuração das violações dos direitos humanos praticadas durante a ditadura, para efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Em 2014, o relatório entregue pela CNV listou 377 pessoas como responsáveis pelas práticas de torturas e assassinatos durante a ditadura. A apuração foi feita com base em documentos escritos, atestados de antecedentes, fichas individuais de presos políticos, depoimentos de vítimas e testemunhas, incluindo policiais e militares que atuaram na repressão. Porém, a Comissão Nacional da Verdade identificou os responsáveis, mas não tinha poder de puni-los. Entendemos que, embora muitos estudos ainda deverão ser feitos, que a não punição aos responsáveis pelas torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados cometidos pelo Estado brasileiro fortaleceu muito os setores conservadores e a extrema-direita brasileira, o que ficou demonstrado nas eleições de 2018, com o acirramento dos discursos de ódio de inúmeros políticos brasileiros e apoiados por parte significativa da população brasileira. É importante notar que os ataques e discursos de ódio foram e são voltados sempre a alvos específicos, como, por exemplo, nordestinos, moradores de favelas, quilombolas, negros, mulheres, gays e lésbicas. É importante também frisar que o Congresso eleito em 2018 foi o mais conservador desde o processo de redemocratização.
Assim, diante do exposto, nos perguntamos: qual é a importância do projeto pedagógico na escola? O projeto político-pedagógico, conforme debates ocorridos em nosso encontro presencial em 16 de março de 2024, significa projetar, lançar para diante, pressupõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. É constituído para buscar, coletivamente, arcar com as demandas internas exclusivas da escola. É político porque é democraticamente articulado com interesses sociopolíticos da população e visa a formação de um cidadão para um tipo de sociedade. E é pedagógico porque visa a formação do cidadão participativo, criativo, responsável, comprometido e crítico por meio da educação em uma escola que possua os atributos necessários para promover essa construção. Como aponta a professora doutora Cristina Hashizumi, toda a herança histórica das violações dos direitos humanos em nossa sociedade nos leva a pensar e refletir quanto à necessidade de se conhecer a história de violações de direitos humanos e nos levar a compreender e ter a consciência do perigo de não se formar pessoas para os direitos humanos. Daí advindo a necessidade de sempre estarmos atentos às violações dos direitos humanos que sistematicamente ocorrem em nossa sociedade, em que as vítimas não são aleatoriamente distribuídas, mas sim alvos específicos. Enfatizando também que, conforme frisou a professora doutora Cristina, devemos discutir o projeto político-pedagógico não apenas como um documento técnico, mas principalmente resultado de nossas histórias, não apenas individuais, mas enquanto sujeitos históricos, além de atuar na formação em direitos humanos, como meio de construção de uma sociedade em que haja convivência empática, tolerante, ética e respeitosa em relação às diferentes visões de mundo. Assim, entendemos que o projeto pedagógico é um mecanismo eficiente e capaz de proporcionar à escola condições de se planejar, buscar meios e reunir pessoas e recursos para a efetivação desse projeto. Vale ressaltar que, como processo, ele está em contínua construção, avaliação e reelaboração.